Olá, bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional semanal aqui no Instagram Maiara Sayonara. Acontece toda terça-feira, 8 horas da manhã. Hoje em uma data especial que a gente não conseguiu fazer na terça-feira. O Café com Fé já existe há um pouco mais de 2 anos, aí até quase 3, não sei ao certo o número. E hoje, no nosso devocional aqui no Café com Fé, a gente vai falar sobre Apocalipse 4 e Apocalipse 20. Seja muito bem-vinda, você que está assistindo ao vivo, você que assiste no YouTube depois gravado, pode acompanhar aqui nosso Instagram exclusivo só pro devocional chamado Café com Fé BH. Eu vou deixar fixado aqui na live. Peraí, deixa eu ver. E pode acompanhar nesse Insta, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, depois manda aqui, dá um alô. Seja muito bem-vinda, tá? Eu sei que tá chegando uma galera nova aqui nesse Instagram. E eu quero apresentar pra vocês o Café com Fé. Sim, aqui a gente não fala só de venda, estratégia, de moda. Aqui a gente fala sobre fé também. A gente tem esse devocional que já acontece há um pouco mais de 2 anos, tá? Então, muitas pessoas chegam aqui, acham que caíram de paraquedas, vieram pegar uma dica, mas acabam tendo a vida transformada, né? Impactado por uma palavra forte. Então, se você quer, seja bem-vindo. Todo mundo tá aqui pela primeira vez, tá? Então, assim, nós não vamos falar de vendas agora. Nós não vamos falar de estratégias agora. A gente só vai falar da palavra. Eu não tenho nenhum título na igreja, eu não sou uma pessoa religiosa. E não me vanglorio disso, não tenho orgulho disso. Cada um tem a sua missão. E eu sou só apaixonada pelo Senhor Jesus, sou uma pessoa espiritual. Aliás, eu busco ser, tá? Não sou perfeita e tô aqui, me coloco no lugar de vocês também pra aprender junto. Aliás, me coloco como a menor de todas aqui, porque eu não sei nada. Tô aqui só pra aprender mesmo e pra contribuir, pra formarmos e que a gente possa unir e cuidar da vida espiritual, porque é isso que eu acredito. Em primeiro lugar, se a vida espiritual não estiver alicerçada, as outras áreas da vida não vão andar, elas vão ali arrastar. Muitas das vezes a gente tenta na força do nosso braço, né? Então não tô aqui pra convencer ninguém de nada. Isso não é meu papel, isso é o próprio Espírito Santo que faz. Mas estamos aqui pra pegar, né, a palavra e discutir sobre ela, falar sobre ela, nos alimentar sobre ela e deixar o Espírito Santo falar conosco, nos conduzir aqui nessa manhã. Então fica tranquilo, a gente vai falar de placa de igreja. Eu sei que tem as pessoas às vezes já entram e falam, ih, nossa, que papo chato. Eu sei que essa live não é pra todo mundo, é pra poucas pessoas mesmo. Então se você quer ser confrontada aqui, que a gente fala palavra forte, que a gente não passa a mão na cabeça não, não vem negocinho de enxugar lágrima não. Seja forte e corajosa. É assim que eu aprendi e é assim que muitos aqui têm sido alimentados que participam já há um tempo com a gente, tá? Se você quiser abrir aí na sua Bíblia Apocalipse 4 e Apocalipse 20, nós vamos tratar aqui de uma revelação. Primeiro, vamos fazer uma oração aqui. A gente sempre faz uma oração antes de começar, porque quem tem que falar com a gente é o Senhor Jesus, né? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse encontro aqui, esse devocional, que não aconteceu na terça-feira, ontem também era para ter acontecido, mas nós não desistimos. Esse é um dos atributos do teu caráter, a persistência, não desistir e continuar no único caminho que nos leva até o teu trono. Então nos ensina esse caminho, porque a gente não sabe nada. Diminui todo o nosso eu aqui, toda a religiosidade, tudo que a gente aprendeu há anos atrás, ouviu alguém falar. Estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Então senta nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor, o trono que é do Senhor. E que se alguém tiver que levar honra e glória aqui de alguma coisa, é o Senhor. Então que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado aqui nessa manhã, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos ensinar aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente acha que precisa. E que ao mesmo tempo o Senhor venha nos libertar, sim, de nós mesmos, porque nós somos o problema. Nós somos os nossos maiores inimigos. Então nos liberta do nosso eu, da nossa autojustiça. Que o Senhor venha nos perdoar também por isso, pelas iniquidades, pelos nossos erros, e venha nos transformar de dentro para fora. Se uma alma aqui nessa live decidir entregar a vida para o Senhor, se uma alma aqui se arrepender e tomar uma decisão de seguir o caminho reto e buscar o centro da tua vontade, já valeu esses nossos minutos que aqui estamos. Então traga as pessoas certas, que permaneça também aquelas que o Senhor quer trabalhar dentro do seio, dentro do coração, transformando. Que haja novo nascimento aqui nessa manhã, e eu levanto essa palavra também, que daqui saia vida, e vida com abundância para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
Nós vamos fazer uma comparação de 2 tronos aqui. Eu já leu o livro de Apocalipse. A gente não pode ignorar os fatos que estão aqui, porque isso aqui não é uma história. Isso aqui é uma revelação de Jesus. A morte, há muita morte aqui. Nós estamos tratando de morte, de vidas, de almas. E a gente não pode ficar imparcial sobre essas revelações aqui do Apocalipse. A gente não pode ficar só lá no Salmo 91, que é um salmo forte e muito importante para a nossa vida. Não os Salmos também 23, mas a gente precisa estar atento para o juízo, precisa estar atento para o trono e entender que Deus é o centro. Ele é o centro desse trono todo aqui, que a gente vai ver a diferença. Essa associação do trono de Apocalipse 4 e do trono de Apocalipse 20. Eu até separei aqui alguns versículos, eu vou tirar aqui os comentários só para lê-los, tá? Olha, se você quiser compartilhar com alguém, mesmo que não seja lojista, eu vou deixar aqui embaixo o @ do Instagram, Café com Fé BH. Lá a gente só fala de fé, devocional, propósito, a gente tá fazendo propósito lá. Tem muitas pessoas que saem daqui e vão para lá. Muitas lojistas, pessoas até que não são, que participam aqui por conta da palavra. Então, primeiro ponto, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os loucos que vão ficar aqui confrontando isso, vão ficar... não, eu não acredito bem, essa é a sua interpretação. Então, se você é uma mulher cristã de verdade, você precisa mostrar o porquê que isso aqui é só uma interpretação. Você precisa ganhar a minha alma, né? Você precisa se preocupar comigo, que sou uma pecadora. Precisa aqui, então, vir e mostrar o porquê disso. Os fatos, a revelação disso, dessa verdade, do que muitos aqui tomam por si. Então, o primeiro passo é a gente entender que temor é o princípio do conhecimento. Então, não adianta a gente conhecer versículos, ler a palavra ou frequentar apenas a igreja. O princípio de tudo é o temor. E o temor é reconhecer que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é Deus e que a vingança dele vai vir. Veio a vingança dele, a ira dele veio sobre o filho dele. Nossa, mas foi bem assim. Não foi isso que eu ouvi. O que Jesus fez naquela cruz foi por amor, justamente. Foi porque Ele nos ama, que Ele nos poupou dessa ira. E Ele colocou o filho dele a fim de um propósito maior, que o filho dele foi ainda mais glorificado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a ira vai vir. O dia do trono do Apocalipse 20, vai vir ainda a ira, a vingança. E está escrito aqui, ó, no versículo. Depois eu coloco aqui também pra gente refletir. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Nós temos muito autojustiça, né? Se eu chegar aqui e falar que Deus te ama, Deus vai te abençoar, você é o escolhido, você vai sorrir, vai falar amém, você vai se orgulhar, mas se alguma palavra aqui te confrontar, te cortar, mostrar, por exemplo, que você tá sendo hipócrita, tá sendo ignorante, tá sendo... Como a gente estava falando aqui no início, você tá sendo... Olha aqui como é que fala, tá sendo louco. Se alguém te chamar de louco, você vai falar assim, quem é você para falar isso? Então a gente se preocupa mais com o nosso nome do que com o nome do Criador, né? Na maioria das vezes. Porque é aquilo que nos confronta, né? É por isso que eu falei na oração, o Senhor nos livra da nossa autojustiça, do nosso ego, porque nós somos os nossos maiores inimigos. E não adianta a gente falar, tem gente que fala, eu não vou mais na igreja porque tá tudo corrompido, só tem o pregador, ele fez alguma coisa de errado, e se for pra estar na igreja, pra ouvir uma pessoa assim, eu prefiro nem estar. Só da gente entrar na igreja, a igreja já vira impura, porque nós somos muito falhos, verdadeiramente. Por isso que a gente tem que aprender a olhar dentro do nosso ser. Então não façamos justiça com as próprias mãos, mas que a gente mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas a gente não costuma ouvir muito sobre a vingança de Deus, né? A gente costuma ouvir só de um Deus de amor. E a gente não fala do trono, da justiça, a gente não fala do fogo consumidor, que é a revelação. Gente, Apocalipse é a revelação de Jesus para João.
Jesus pessoalmente arrebatou João. E essa palavra aqui não é para quem tá lá no mundo, essa palavra aqui é para quem se diz cristão. E quando eu falo cristão é quem se diz de Deus, eu não tô falando de religião, tô falando de uma pessoa espiritual, que se diz espiritual. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então a salvação ela é de graça, mas custa a nossa vida, custa a gente ir até Ele. Nós temos que chegar lá, nós temos que lutar, nós temos que buscar, nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso achismo e entregar a nossa vida para Ele, não ter mais vida. Então que a gente se achegue enquanto a gente busque a Deus enquanto a gente pode achar. Porque daqui a pouco nós não vai ter mais misericórdia. Não vai ter mais ninguém para nos ajudar. Por quê? Vamos ver aqui então. Vamos ver por quê. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar. Vou ter que tirar os comentários. Eu gosto muito de estar falando e vocês comentando, mas eu vou voltando os comentários, tá? Então vamos lá. Apocalipse 4. A gente fala aqui do trono, adoração no céu. Depois disso, tive uma visão. João teve a revelação de Apocalipse, teve uma visão e viu uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. João teve esse privilégio de ver o que está por vir para todos nós, que a nossa alma ela é eterna. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, num piscar de olhos. E é assim, né? Vai ser num piscar de olhos. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilha as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Então, um trono branco, o centro é Jesus. A palavra trono, né, Apocalipse, ela se repete umas 42 vezes. Então, ele é o centro. Será que nós estamos colocando ele no centro todos os dias da nossa vida? Tudo é por ele, é olhar para ele. Então, quando a gente deixa de ir, deixa de buscar por conta de alguém, por conta de algum escândalo, nós estamos fazendo autojustiça. Estamos nos colocando no centro. Porque se a gente estivesse olhando para Deus, olhando para o trono dele, a gente não ia se escandalizar com o próximo. E se a gente realmente é cristão, a gente vai ter misericórdia e vai olhar a alma da pessoa que nos prejudicou, que nos traiu, ao invés de guardar a mágoa, ao invés de se corroer. E temos que nos vigiar também ao quanto a gente fala do outro sem conhecer os fatos de verdade. Isso é muito sério, né? Às vezes a gente julga as pessoas sem parar para pensar e se colocar no lugar dela, ou o que nós faríamos no lugar dela. Então, esses pequenos detalhes nos afastam de Deus. E esse arco-íris é o quê? Esse arco-íris, ele não é uma bandeira, como muitos levam no dia de hoje, né? Ele é um sinal, é um símbolo da aliança de Deus com o homem. É um símbolo da promessa que ele fez. Mas a aliança não acontece só com um casamento. Se eu usar uma aliança de casada sozinha, de que vale isso, né? Então, ele se colocou à disposição. E quem está fazendo uma aliança com ele? É quem obedece, é quem entende que o princípio da sabedoria, o princípio do entendimento é o temor. E o temor é obedecer, é ser fiel. O temor não é ter mais vida, é usar a fé. E saber o que é fé. Porque então quando a gente murmura, reclama, quando a gente vive na ansiedade, quando a gente vive numa dúvida, uma preocupação, a gente tá mais preocupado com o trono que vai ser assumido agora, né, do governo, que eu tenho recebido de mensagem de pessoas falando: ai, mas e agora? O Lula vai assumir, enfim, eu não tô aqui pra defender ninguém. Eu tenho misericórdia da alma do Lula. Teve gente que me cobrou posicionamento. Você tem que se posicionar, você não é cristão, você tem que se posicionar quanto a quem você vota. Vai estar lá quem Deus permitir. E eu oro pela alma de quem está lá. Porque diante desse trono aqui é um ninguém. Se Deus não tiver misericórdia dele e de nós, quem somos nós para fazer justiça e criticar o que ele lá, o que ele fez, o que ele é, o que ele há de fazer? Temos que orar por ele. Mas eu vejo ira, eu vejo ódio, eu vejo sobre o que está acontecendo. E não são atitudes. Será que Jesus ele faria isso?
isso tudo que está acontecendo por conta de assumir ali o trono, a liderança. Esse é o verdadeiro trono, porque quem é cristão teme a esse trono e não está preocupado com o que há de vir. Vive pela fé, porque não tem mais vida. E aí, cadê o salmo que a gente tanto recita, né? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Que eu tô vendo aí é muita gente desesperada com o novo governo. E agora, ó céus, ó vida. Mas e o Salmo 91 que você recita? E a fé que você diz que tem? Porque quem é cristão é separado. Anda na contramão. É loucura. É loucura. Quem crê a palavra de Deus é loucura para o mundo. A gente é taxado como louco. A gente é criticado. As pessoas riem de nós. As pessoas entram numa live e sim falam: quem é ela? Quem ela pensa que é para estar falando isso? Ela é alguma coisa? Ela é de alguma placa? Ela é de alguma denominação? Qual que é a denominação dela? As pessoas se preocupam mais com isso, esses cargos, esse título, do que a palavra. Que a palavra é o que nos dá vida. A fé vem pelo ouvir e praticar a palavra. E é isso que abre os nossos olhos, né, diante da nossa vida com Deus. Então, esse arco-íris não é um símbolo apenas dessa aliança. E perceba que esse arco-íris não vai estar lá no Apocalipse 20 mais. E ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e estrondos e trovões. Vamos falar aqui primeiro Deixa eu voltar aos comentários, vocês podem comentar. Dos anciões, podemos ser um deles. Você sabia que nós podemos ser um desses anciões? Como assim? Não são 24 pessoas que estão no trono ali, diante do trono de Deus. Esses 24 representam as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos. Mas não é um número de pessoas em si. Você pode ver lá nas 7 cartas de Apocalipse que Jesus, sempre antes de exortar uma igreja, de mostrar o que estava por vir, o que estava acontecendo, e essas cartas representam a gente, nós somos um ou mais de uma daquelas cartas ali, um detalhe daquelas cartas. Ele fala: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-te-ei vestes novas. Ao que vencer, sentará comigo no trono. Isso é o galardão. E o galardão é o quê? Para quem vive aqui temente a Deus, quem vive na justiça, quem vive pela graça dele, na misericórdia, e quem manifesta a fé, quem teme a Deus e quem tem o Espírito de Deus. E quem aqui com isso sim faz caridade, ganha almas. Não é fazer caridade e ajudar o próximo que nos justifica diante de Deus, que nos mostra sermos pessoas, como que eu vou dizer, justas, mas é andar na justiça de Deus que promove também a gente fazer caridade, a gente ajudar o próximo, porque a transformação ela é de dentro para fora, ela transborda na vida do outro, não de fora para dentro, porque o reino de Deus ele não é de aparência, ele é de dentro para fora. Não é aparência, a gente se preocupa muito com a aparência, com o que usa, com o que não usa. É de dentro para fora, é no caráter que Deus trabalha. A pessoa que nasce do Espírito Santo, ela nasce de Deus, ela é transformada de dentro para fora. Salmo 23, Davi, ele fala, como é que ele fala lá? Refrigera a minha alma. Nós somos uma alma que habita num corpo. Esse corpo vai pro pó. Por isso que ele fala, o próprio Deus fala assim: não se atentem para as coisas que vocês estão vendo. Se atentem para as coisas que vocês não estão vendo, porque as coisas que vocês estão vendo, elas são passageiras. E as coisas que vocês não estão vendo, espirituais, elas são eternas. Se a nossa esperança, isso também é um versículo, você pode jogar aí no Google aquele texto, eu não sei te falar onde está escrito, mas falei para você um versículo aqui. E um outro se a nossa esperança se limita apenas nas coisas dessa terra, nós somos miseráveis. E te chamar e me chamar de miserável dói. Mas falar que Deus te ama, não. É aquilo que eu falei no início. Estamos mais preocupados com o nosso próprio nome do que com o nome desse Deus. De honrá-lo. E de muitas vezes ter que falar não para alguém para poder agradá-lo. E andar no caminho dele é andar na contramão. E aí por isso que ele fala que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Você já parou para pensar nesse versículo? Eu não vim para trazer paz ao mundo, eu vim para trazer espada.
E será que é isso que a gente está aprendendo? Enfim, nos púlpitos a gente está aprendendo toda a verdade ou a meia verdade. E isso também a gente não pode atribuir e culpar ninguém não, porque cabe a nós sermos curiosos e sair de uma live dessa aqui e abrir a Bíblia. E peraí, Deus, eu tô em conflito aqui. Peraí. Eu não tô entendendo. Me mostra direito, me mostra, eu quero conhecer, eu quero saber mais. Aí a gente vai lá no Google, pega a interpretação de uma palavra, busca ali qual que é o significado dela. Enfim, a gente questiona e a gente testifica com o que está escrito. Mas será que a gente está tendo tempo de abrir a Bíblia e meditar nela? Ou ter tempo de buscar ele, de fazer propósitos, de realmente pegar a Bíblia que está com poeira na cabeceira? Tirar lá do Salmo 91, que o Salmo 91 não vai salvar ninguém se ele não for praticado. Que Jesus ali, quando ele se livrou de Satanás no deserto, aqueles 40 dias... Não foi por conta dos versículos que ele recitou. Foi porque ele vive os versículos. Foi porque ele tinha unção. E foi porque ele foi selado com o Espírito Santo de Deus. Desceu sobre ele o Espírito de Deus. E se Jesus precisou do Espírito Santo, nós precisamos também de buscar o batismo com o Espírito Santo. De forma simples e clara. Atos inteiro. Quem está meditando no livro de Atos está fazendo propósito com a gente? Atos inteiro fala da necessidade do Espírito Santo. Atos fala sobre o início da igreja, a verdadeira igreja. E eu não tô falando de placa aqui. Tô falando da igreja de Cristo. Atos começa pelos discípulos sendo batizados pelo Espírito Santo. Não sei a idade que eles tinham, mas tinham 120 reunidos no cenáculo buscando, no dia de Pentecostes. Depois veio o Espírito Santo sobre Paulo. Depois veio o Espírito Santo sobre aqueles que eles iam pregando, anunciando. E eles buscavam. Veio até sobre pregadores o Espírito Santo, Apolo. Lá em Atos 18, você pode ler. Eu sei esse porque eu estou meditando no livro de Atos. E aí a gente vai falar aqui sobre os relâmpagos desse trono. O relâmpago, quando tá caindo uma chuva, a gente até admira ali. Nossa, chuvinha boa, hein? Mas quando vem os estrondos, os relâmpagos, é aviso de uma tempestade. Você sai correndo, né, da tempestade. Você vai ver as notícias no jornal para ver o que está acontecendo. Então, esses relâmpagos aqui, esse trono do Apocalipse 4, são os avisos. É a oportunidade ainda. Vamos mudar aqui. Então, esse relâmpago, lá em 20, Apocalipse 20, não tem mais relâmpago. Lá já é a vingança, lá já é a ira. Que eu não sei se você já ouviu dessa forma, né? Mas é a verdade. Peraí, não. Peraí, deixa eu ver se eu trouxe o outro. Peraí que eu vou olhar aqui na minha, tá? Relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito Santo ainda está aqui, né? Ainda tem gente para interceder por nós, tem os anciões ali, os anjos de Deus. Se você ler o Apocalipse 4 inteiro, os anjos adorando diante do trono, santo, santo, santo é o Senhor. Ainda tem misericórdia, ainda tem intercessores, ainda tem avisos como essa live. Ainda tem. Mas lá no trono do Apocalipse 20, vão se abrir os livros. Lá vai ser o juízo final. Ainda tem relâmpagos, ainda tem anúncio da grande tempestade. Se eu vejo um trem vindo de longe, né? Eu falo assim, nossa, o trem tá vindo. Mas se tem alguém ali prestes pra ser atropelado, eu vou falar, olha o trem! Então vai ser relâmpago, vai ser forte isso. Que a palavra de Deus, ela tem que nos cortar. Ela tem que cortar para funcionar. Tem que promover dentro de nós o quê? Arrependimento. Se uma pessoa não acha que precisa se arrepender de alguma coisa, não tem como Deus trabalhar nela, não. É porque ela já acha que já tá salva, que ela já acha que tudo que ela já faz, que um ritual ali apenas, que já caiu no automático, já justifica diante de Deus. Aquele que tá de pé, cuida para não cair. Nunca que uma pessoa que se diz cristã de verdade, ela pode já se achar 100% justificada. E que ela não pode ser uma pessoa que não é ensinável e se apegar só àquilo que ela aprende. Eu, cada vez mais que eu ouço uma pregação de pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, ou que eu leio a palavra, eu saio com o sentimento, Senhor, eu não sei nada.
meu Deus, o que mais o senhor tem para me ensinar? Tô aqui para aprender. Eu não saio ali questionando, criticando. A gente não pode sair, pô, mas isso aí não, peraí. Não, isso aí eu não acredito. Isso aí não. Não, não é bem assim não, hein? Não. Aí você não tem misericórdia de quem tá falando e você já confronta, como nós falamos aqui no início. Então tem que ensinar. Se você não concorda aquilo, vai lá e fala a verdade. Então, qual que é a verdade? Que Deus fala pra gente não tirar uma vírgula. Céus e terras vão passar, mas a palavra dele, não. E que a gente não pode tirar um tio daqui. Um tio. Tudo tem que ser dito. Do dízimo, do pecado. Porque, gente, o pecado, pra Deus, ele é um escândalo tão grande que até eu já falei numa live. Até hoje a gente paga pelo que Adão e Eva fez. Eles só comeram um fruto. Ah, mas é só um pecadinho, vai. Mas é só uma mentirinha. Mas é pelo bem da pessoa. Eu só não falei a verdade. Porque senão, coitada, ela não vai aguentar, ela não vai suportar. Mentirinhas bobas. Que pra Deus é um grande pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado não é só pra quem se prostitui ou pra quem mata. Há mais misericórdia pra esses que são ignorantes da fé, que ouvem e se arrependem, do que pra aquela pessoa que se diz algo, coloca uma cruz no peito, um amuleto. Não, eu sou de Deus, e vai entrar chegar diante do trono. E ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É mais fácil a gente evangelizar quem não conhece a palavra do que quem conhece. Que essa pessoa é cheia do não me toque. Não, eu já sou isso, eu já faço aquilo. Senhor, e muitos vão chegar diante do trono e vão dizer: mas Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz a tua obra, fiz caridade. Senhor, eu cantava, eu fazia live, eu pregava. Não te conheço. Então, se tem glória maior que a gente tem que buscar nessa vida, é chegar diante desse trono e ele falar: entra no gozo do Senhor, eu te conheço. E para ele te conhecer, você tem que estar à disposição para ser conhecida no inferno também. Você tem que estar à disposição de passar a tribulação e ser perseguido. Paulo era conhecido no inferno. Leia lá. Atos 18. Atos 18 ou 17, tá? Atos 18 ou 17. Sabe o que aconteceu lá? Eu vou contar brevemente aqui, eu não tinha programado para isso. Sete pessoas religiosas viam as maravilhas que Paulo produzia pelo evangelho, pelo nome de Deus. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele matava achando que estava fazendo a vontade de Deus. E aí vocês conhecem a história de Paulo, né? Quem conhece? Ele teve um encontro na estrada de Damasco com Jesus. Jesus veio pessoalmente: Paulo, você está me perseguindo. Transformou a vida de Paulo. Ele chamava Saulo e passou a se tornar Paulo. Então, quem nasce de Deus, Deus muda o nome. No mundo espiritual tem outro nome. É uma pessoa regenerada, transformada. Se não há uma mudança radical na vida dessa pessoa, ela não recebeu o selo de Deus. Ela não foi batizada com o Espírito Santo. É radical, a ponto da família falar: quem é essa? Eu não conheço. Que essa pessoa, a ponto de rirem, de criticarem, a ponto das coisas piorarem no início ali, quando você entrega a sua vida para Deus. Isso tem que acontecer. Jesus, ele foi rejeitado pelos irmãos físicos que ele tinha. Tiveram inveja de Jesus. Jesus andava ali sozinho, escolheu os discípulos e ele foi muito criticado, tanto que ele foi pregado naquele madeiro. E aí 7 religiosos viram que Paulo, ao chegar perto de a roupa de Paulo tinha um unção. A roupa de Paulo tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Olha o poder que existia no início da igreja. Não tem esse poder mais hoje. Que se esse povo que está na rua reivindicando o governo, tivesse fazendo um jejum coletivo, tivesse passando madrugadas acordadas, dobrando o joelho e orando pelo povo, intercedendo pelo povo, já estava acontecendo uma transformação. Se todo mundo que se diz cristão fosse de fato isso, o fogo de Deus já tinha descido. Numa oração como Elias orou, 15 segundos, desceu o fogo do céu. Tamanho poder que havia antes. A sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas. Isso é poder, isso é o Espírito Santo, o fogo de Deus habitando dentro de uma pessoa. E isso é possível. Só que a maioria não quer alcançar isso, porque exige de nós uma entrega muito grande. É difícil e a gente está buscando um caminho fácil, fórmula mágica. Tudo que é difícil vem a nossa autojustiça. Não, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não mereço, mas não dá, mas é difícil, mas Deus esqueceu de mim. A gente só sabe reclamar e murmurar, igual o povo do deserto, que Deus cansou deles. Deus cansou. Não, esse povo só reclama. Nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz.
Olha, eu abri o mar vermelho e esse povo tá reclamando porque não tem água. E esse povo tá reclamando do governo. E esse povo tá reclamando do Instagram. E esse povo tá reclamando do movimento. Eu já coloquei um sonho dentro dela. Eu tô falando porque eu tenho muita logista aqui. Eu já coloquei um sonho dentro dela. Ela fica falando que que Deus colocou dentro dela esse sonho de ter uma loja. Aí no primeiro obstáculo ela quer fechar? Ela quer desistir? No primeiro obstáculo ela já coloca a culpa no curso que ela faz, ou ela já coloca a culpa no Instagram, no movimento da loja. Aí ela procura alguém pra reclamar, porque ela não quer ouvir uma opinião. Na verdade, ela quer ouvir um consolo. Alguém pra encostar a cabeça e falar assim, ó, eu também não estou vendendo. Uau, que bom, então tá pra todo mundo, né? E ela se conforta com aquilo. Cadê o Espírito de Deus nisso? Não tem. Não tem fogo aí. Tá faltando fogo. Tá faltando fé. Tá faltando intrepidez, coragem, ousadia. Porque esse é o Espírito, esse é o caráter de Deus. Também a mansidão, o domínio próprio, o equilíbrio, a resistência, a perseverança. E aí, esses 7 religiosos, eles viram as maravilhas. Um quis pagar. Um chegou para Paulo e falou assim, quanto que é para poder fazer isso, hein? E esse que queria pagar, ele tinha acabado de ser batizado nas águas. Depois li o livro de Atos, que ele é muito forte. É uma história que aconteceu e que nos envolve muito. E Paulo falou com ele, você não sabe o que você está falando. O poder de Deus não se paga. Em outras palavras, você acabou de ser batizado nas águas por não ter feito mais nada, né? Você viu todo mundo se batizando nas águas, não sabe nem o que estava fazendo. Tem gente que se batiza nas águas, não sabe nem o que está fazendo. Batismo nas águas é se limpar, se purificar para uma vida nova. É o arrependimento, é o batismo de arrependimento. Não é o batismo com o Espírito Santo. Não confunda isso. Paulo veio para batizar com o batismo de arrependimento. O batismo com o Espírito Santo é Jesus quem o faz. Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Já vou. Eu vi aqui a hora. E aí, eu vou ter que deixar para falar de Apocalipse 20. Eu posso voltar amanhã, vocês querem? Amanhã 8 horas para falar de Apocalipse 20. Me fala aqui. Só pra fechar desses 7 caras, porque eu tenho que sair, mas aí a gente falou de Apocalipse 4 hoje. Amanhã não seria um dia que eu voltaria, mas só pra você meditar em Apocalipse 4. E amanhã a gente fecha com Apocalipse 20, tá? Pra gente fazer a ligação dos dois. E esses 7 caras viam Paulo libertando as pessoas. Paulo libertava as pessoas dos demônios. Sim, a gente não quer falar disso hoje, né? Não quer falar de demônio, mas a sua luta é contra ele. Jesus foi o que mais falou deles. Salmos a gente quase não ouve. O Antigo Testamento você quase não ouve falar do inferno. Mas Jesus foi o que mais nos alertou dele. E a revelação de Apocalipse fala do inferno. E fala da condenação. Por que a gente não quer falar? Por que a gente acha que vai vencer ele na força do nosso braço? Não vai. Não vai. Não vai. Se a gente não tiver o fogo de Deus, a gente não vai vencer as hostes espirituais da maldade. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Não adianta a gente querer ouvir só palavras bonitinhas. Deus te ama, Deus te adora, isso vai passar. Não, a gente tem que falar daquilo que nos confronta, do nosso vilão, que é nosso eu, né? Porque é a gente que permite as coisas. O pecado, por exemplo, lá de Adão e Eva, foi um fruto. E a gente tá colhendo isso até hoje. E a gente não pode passar a mão no pecado. Eles ouviram, eles tomaram uma decisão. Lúcifer cair e descer do inferno também foi uma decisão. Descer ele era um anjo? Lúcifer, ele decidiu. Lúcifer decidiu invejar a Deus. Tudo é uma decisão, tudo é escolha própria, né, do nosso. A gente que decide para onde a gente vai. O inferno não tá cheio de pecadores, tá cheio de pessoas que decidiu estar lá. Porque pecador tem no céu e tem no inferno. Mas tem pessoas que decidem o seu rumo. E aí, o que aconteceu? Esses homens, eles foram libertar uma pessoa que estava endemoniada. Pode ler lá, Atos 17 ou 18, não sei onde está escrito. Quando eles foram libertar essa pessoa endemoniada, o diabo riu da cara deles e falou assim com eles: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem são, hein? O diabo deu uma surra nos 7. Os 7 saíram de lá nus, sem roupa. E aquela cidade que ela é idólatra ficou espantada com o que aconteceu. E Deus permitiu isso até para manifestar a glória e o poder dele. E nesse capítulo fala que feiticeiros se converteram. E que eles queimaram livros de feitiçaria. E que valiam muito dinheiro aqueles livros. As pessoas se converteram diante daquele ato.
Tem coisas que Deus permite na nossa vida para que a gente ouça mais a voz dele. Foi uma maravilha que aconteceu ali. Então, olha o que o diabo falou para aqueles foram 7 pessoas que apanharam dele. 7 pessoas que andavam com amuleto, exorcistas, assim, ó. Eu vou vencer com a força da cruz e da palavra, mas não tem a unção, não tem um fogo. O que adianta ter a palavra e não ter o fogo? É o que eu falei, Jesus venceu ali nos 40 dias porque ele tinha unção e ele vivia aquilo que ele estava pregando. Só que esses 7 caras, não. O diabo riu deles. E bateu neles, deu uma surra neles. Pode ir lá, não é uma historinha que eu tô contando. Atos 17 ou 18. Paulo, aí o diabo falou, Paulo eu conheço. Jesus também. E vocês quem são? Então, quem é cristão de verdade tem que ter um nome conhecido no inferno. Você tem que ser uma ameaça pro inferno. Você tem que ganhar almas. Primeiro você tem que ser cheio do fogo de Deus. Você tem que ter poder, tem que ter unção. Você passar onde você chegar, você abençoa o lugar. Onde você chega, você fala, a paz de Deus esteja aqui. Que Deus esteja nesse... No mundo espiritual, acontece um terremoto quando você passa. No mundo espiritual. Quando você tem um fogo, a unção. A gente tem que buscar essa unção, esse nível espiritual. A ponto da gente ser um ancião e sentar do lado do trono dele. Quando ele vier para ter conosco. Hoje ele tá voltando para muita gente. E a gente não sabe quando ele vai voltar pra gente. É um mistério. Ele vai vir como um ladrão. E que a gente esteja preparado. A minha oração tem sido essa. Senhor, eu quero estar pronta. Eu quero estar com o fogo do Senhor dentro de mim. Eu quero estar fazendo a vontade do Senhor. Estar no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Fazendo a tua vontade. Eu não quero estar me preparando, porque não vai buscar quem está se preparando. Ele vai buscar quem está preparado. Esse trono aqui, ainda é o trono da glória, é no sentido de aviso. O outro vai ser da ira, vai ser da vingança, vai ser do juízo. E não vai ter ninguém lá. Só a gente e o próprio Deus. E os livros vão se abrir. E cada um vai ser julgado conforme as atitudes que teve aqui nessa terra. Então, você está disposta mesmo para ter o seu nome conhecido no inferno, minha amiga? Se prepara, que vai ter luta. Mas vai valer a pena. Por isso que é para poucos. É para quem tem coragem. Tanto que ele fala que o reino dos céus, a porta é estreita e o caminho também. O caminho da facilidade é largo. Na loja é a mesma coisa. O caminho para se abrir uma loja é largo. É só lá abrir e comprar umas roupas e pronto, colocar para pendurar, para vender. Agora, quem passa dos 5 anos, quem passa dos 10, 30 e continua crescendo, eles têm que pensar em crescer essa loja também, hein? Abrir franquia, não sei, vender depois. É isso aí, essa é a visão da grandeza e da prosperidade. Não há limites em vós, se você crê que não há. Que assim como a gente pensa, assim a gente é. Aí chega na primeira dificuldade, que é fechar a loja. Aí vem falar assim, nossa, mas a maioria tá assim, mas nós não somos a maioria, porque quem é de Deus não é a maioria. Não é, é a minoria. Faz parte da minoria. Então, volta amanhã pra gente falar de Apocalipse 20, que eu preciso sair, se eu vou atrasar. Deixa eu só ler o que vocês mandaram aqui rapidamente. Eu estou no QG. E quem é você para nos criticar em relação a isso? Lá tem muitas pessoas orando sim, falando da palavra de Deus. Eu estou no quê? Não entendi. Depois explica direito pra mim, né? Você falando das pessoas que estão estão lutando. É isso que eu tô falando. Eu tô falando do mundo espiritual, eu não tô criticando essa atitude. Mas se essas pessoas também estivessem, você tá na rua, parabéns pela sua decisão de estar lá na rua. Mas me fala, no mundo espiritual, no secreto, você tem passado madrugadas acordadas, lutando, orando pelo povo? Você tem agonizado pelo povo? Tem intercedido pelo povo? Isso serve pra mim, tá? Porque eu também não tenho feito isso. Eu não tenho feito isso e eu me envergonho de falar. Eu me envergonho de falar isso. Isso me constrange. Eu não tenho feito isso. Porque eu estar lá, ok, é um passo. Mas o que eu faço no secreto, o quanto eu oro, intercedo pelas pessoas, o quanto eu tenho vida de oração, o quanto eu tô orando por essa pessoa que vai assumir, o quanto eu tô tendo misericórdia dela também, tá? Porque não é a nossa força do braço, não é a gente acrescentar a Bíblia aqui, entendeu? Porque quando a gente passa, só te elogia por estar lá, vai massagear o seu ego. Mas tocar naquilo que você ou eu não estamos fazendo vai nos confrontar e vai nos trazer reação. Sabe por quê? Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ver a podridão que existe dentro de nós, entendeu? Então eu tô falando no mundo espiritual. Se todas essas pessoas também estiverem nas madrugadas, fazendo vigília, jejuando por essas pessoas, jejuando pelo nosso país,
jejuando para que a misericórdia, porque tudo que está acontecendo é permissão dele. E ele falou que ainda não é o fim dos tempos. O pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. E tudo que está acontecendo, eu não sei pra você, mas pra mim não é uma novidade. Não é. Não é. Coisas piores ainda vão acontecer. E por isso que a gente tem que estar blindado. Por isso a gente tem que estar mais cheio do fogo de Deus, ser pessoa mais espiritual do que uma pessoa que posta nas redes sociais, que está nas ruas. Desculpa se isso te confronta, tá? Mas é a verdade. Depois para e reflete aí, tá bom? Tá bem, isso é incrível, devocional, com certeza está ajudando. Amém. E está me ajudando também, porque eu me coloco com o menor de todos aqui. Tô aprendendo junto, tá? Que a nossa candeia esteja acesa, exatamente. Deus está falando comigo. Amém. É Ele que fala. É Ele que fala. É Ele que fala. Maravilha. Então, Deus abençoe abundantemente você, porque eu não tenho feito isso, tá? Eu não tenho passado madrugadas aí orando, intercedendo pelo povo. Essa parte Ele está querendo que todo mundo faça. E outra coisa, e se eu estou errado, você tem que ter misericórdia de mim. Se você é uma mulher de Deus, você tem que ter misericórdia e orar por mim, entendeu? Como eu quero orar por todos vocês aqui. Vamos lá, amanhã a gente volta pra falar de Apocalipse 20, ok? Pra gente fechar falando sobre o trono de Deus. E que a palavra dele é uma espada mesmo, vem pra confrontar. Vem pra confrontar, divide juntas e medulas. E é isso aí, né? Porque se de fato eu estou fazendo o que é certo, eu não vou precisar vir num comentário de uma live pra me justificar. Porque quem me justifica é o próprio Deus. Porque quem anda na justiça não precisa se justificar. Ele que nos justifica. É Ele que vai mostrar que a gente tá certo ou não. Entendeu? Eu oro buscar a palavra, ainda não entendo, mas é isso aí. Também nunca li a Bíblia toda e tô aqui aprendendo junto com vocês. Estamos aprendendo juntos, porque eu não sei nada. Eu, verdadeiramente, tenho muito que crescer na minha vida espiritual e ainda para ajudar o outro. Porque se eu não tiver cheia do poder dele, se eu não tiver cheia da unção, se eu não tiver cheia dele, como que eu vou ajudar o próximo? Eu vou dar... O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação e perder a minha alma? Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois eu transbordar na vida do outro. E assim interceder pelo próximo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa nossa reunião aqui, por falar palavras fortes que nos confrontam, que nos corta, que mostra o nosso eu de verdade. E eu peço que o Senhor continue mostrando. Eu posso falar por mim, que o Senhor mostre as medidas do meu coração. Que eu sou uma pessoa muito impura, eu sou uma pessoa muito falha e eu tenho muito que aprender com o Senhor. Então revela a tua grandeza e me mostra o meu eu com os teus olhos. Quem eu tenho sido diante do Senhor? O quanto eu tenho te agradado e te desagradado com as minhas justificativas e com as minhas atitudes. Que o Senhor, com a tua infinita misericórdia, aqui venha limpar e lavar todos nós. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento quanto à tua vontade, quanto à tua justiça, para que estejamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade do Senhor. Para que tenhamos sensibilidade para ouvir a tua voz. E eu intercedo pelo governo, eu intercedo pelo Lula, eu intercedo por todos que vão assumir esse governo. Que o Senhor tenha misericórdia deles e de todos nós. Começa por nós. Começa por essa misericórdia dentro de nós, porque às vezes a gente olha o cisco no olho do outro e não olha a trave que está nos nossos olhos. Ensina-nos a olhar a trave que está nos nossos olhos. E que o Senhor tenha misericórdia de quem vai assumir. E que possamos, em primeiro lugar, buscar a armadura do Senhor. Que venhamos andar separados nesse mundo de trevas. Que quem olhar pra gente possa ver a tua luz, possa ver a tua glória. Que possamos ser um instrumento original do Senhor nessa terra. Um instrumento de verdade, cheio de fogo. Que o fogo, o tremor do Senhor venha nos envolver. Para que aonde a gente passar, sem a gente precisar abrir a boca, as pessoas sejam transformadas. Porque é assim que o Senhor manifesta o teu poder. Que sejamos mais espirituais, que tenhamos raízes espirituais. Que o Senhor venha promover dentro de nós esse desejo de orar. Porque eu vou te confessar, não tenho vontade de orar muitas das vezes. Mas eu faço porque eu necessito disso. Que a gente possa fazer mais vigílias, que a gente possa mais estar nas madrugadas, intercedendo pelo povo, orando pela nação. Que o Senhor levante verdadeiros profetas, pessoas cheias do Espírito Santo. Que o Senhor converta e transforme o nosso ser, começando dentro de nós, para que possamos transbordar na vida de outras pessoas. E que o teu nome apenas seja honrado e glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Opa!
Então tá, pessoal, amanhã eu volto pra gente falar de Apocalipse 20. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.